tirar, mano. Vou tirar. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Chegamos para mais uma live poderosa sobre a maneira que Jesus salva. Mais uma live poderosa hoje, essa noite, sobre a maneira com que Jesus salva. Anote aí nosso tema. Tema de hoje, tema da noite. A maneira que Jesus salva. A maneira que Jesus salva. Coloque aí, por gentileza, o tema da nossa live aí nos seus comentários. E já vai me dizendo aí de que cidade você está nos assistindo, de que estado você está nos assistindo, de que país você está nos assistindo. Ó, vou salvar aqui, ó, o comentário do Léo, fixado aqui, na verdade, não vou salvar, vou fixar, ok? Com o tema da nossa live de hoje, a maneira com que Jesus salva. Tem gente de Montevidéu, no Uruguai. Tem gente de Brasília. Olha a Luana aí, ó, Luana do Léo. Deus abençoe, Luana. Nossa querida amiga Luana. Bragança Paulista, pastora Leni, Deus abençoe. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Caucaia, Ceará. São José do Egito, Pernambuco, nem sabia que tinha no Brasil São José do Egito. Porto Velho, Fortaleza, Rio de Janeiro, Cotia, Cuiabá, Valéria, Sete Lagoas, Sete Lagoas, Minas Gerais, Deus abençoe. Joinville, Santa Catarina, olha isso, Porto de Galinhas, São Sebastião, São Paulo, Litoral Norte, Caucaia, Ceará, Piracicaba, Piracicaba, é isso mesmo, Piracicaba. Francisco Beltrão, olha isso, gente do Brasil todo. São Paulo, de onde mais? De onde mais? Glenda, obrigado por comprar esse selinho e apoiar a nossa live, por nos abençoar. Que o Senhor retribua a sua generosidade 1000 vezes mais. Gente, para você que não sabe, esse selinho aí, quando você compra, você mostra que a nossa live é relevante. No Instagram mostra essa live para mais pessoas. Você também honra aquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós somos muito gratos. Gente, tem gente do Canadá, Pernambuco, Rio de Janeiro. Olha aí. Então, a irmã Glenda comprou. Quero parabenizá-la. Deus abençoe, viu, irmã? Que Deus te abençoe poderosamente e retribua 1000 vezes mais. Cachoeiro de Itapemirim, Arujá. Olha aí, gente. Vila Velha no Espírito Santo. Bora. Vamos tocar nesse aviãozinho aqui, ó. Mandar essa live para mais 3 pessoas agora? Vamos tocar nesse aviãozinho aqui, ó, e mandar essa live agora para mais 3 pessoas. Vamos chamar todo mundo? Bora chamar todo mundo para essa live que vai ser poderosa. Poderosíssima. Olha aí, ó. Vai ser muito poderosa. Laisa Mary comprou o selinho. Beijo, Laisa Mary. Deus te abençoe poderosamente. Que alegria. Que bom ver o reconhecimento de vocês por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Não estamos fazendo com esse interesse, mas é uma alegria poder ver que vocês reconhecem. Ok? Balneário Camboriú. Maracanã, Ceará. Pacajá, Pará. Pacajá. Olha aí, gente. Toca o dedinho no coraçãozinho aí também, ó. Dá muito coraçãozinho pro Instagram começar a entregar essa live. Mateus dos Anjos tá aí na live. Que é isso? Obrigado, Mateus dos Anjos, por ter chegado aí. Ibituba, Santa Catarina. Itapecerica da Serra, São Paulo. Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Os tertúlios vão pirar hoje. Hoje é dia de tertúlio pirar. Hoje a chapa vai esquentar aqui. Nós vamos falar sobre a maneira que Jesus salva e nós vamos falar da salvação eterna. Então a chapa vai esquentar feio aqui hoje, hein? Manda para todo mundo aí porque a chapa vai esquentar. Aí, o Lucas disse que já está compartilhado. Recife, Pernambuco, Juiz de Fora, Minas Gerais, Balneário Camboriú, Guilherme, Deus abençoe, Guilherme. Ó, Pitangueira, São Paulo, Belfort Roxo, Rio de Janeiro, cidade do Cleito aí, nosso amigo. Deus abençoe, Belfort Roxo, Americana, São Paulo, Registro, São Paulo, Itanhaém, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, ó. Dali Paulista hoje aqui, essa live vai ser live paulista, meu. Olha aí, ó. Bora, Mateus dos Anjos, Cascavel, no Paraná.
Que coisa boa, gente. Que coisa boa. Hoje tá demais. Ó, o Matheus dos Anjos tá falando que a live ontem foi demais. Gente, quem viu que nós postamos hoje, hoje à tarde, o mapa mental da live de ontem, da aula de ontem. Olha aí, gente de Boston. Tem gente de Boston nos Estados Unidos, Massachusetts. Então, Deus abençoe o pessoal de Boston, Massachusetts. Gente, Tangará da Serra, Mato Grosso. Vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima, meu amado irmão. Gente, quem viu que nós postamos o mapa mental e quem gostou do mapa mental, dá um toque aí, dá um glória aí, dá um amém. Fala aí, mapa mental. Diz, gostei do mapa mental, porque eu vou continuar postando esses mapas mentais, hein? Quem tá gostando do mapa mental, vou continuar postando. Se vocês estiverem gostando, eu vou continuar postando. Ok? Pati do Alferes, Rio de Janeiro. Minas Gerais, isso aí, ó, gente do Brasil todo, gente do exterior. Itamar Veras, lá de Cuiabá. Itamar Veras é o líder e vocalista do Louvor Aliança, meu grande amigo já de muitos anos, homem de Deus. Bem-vindo, Itamar Veras, Deus te abençoe. Olha aí, muita gente gostou do mapa mental. Se vocês estiverem gostando do mapa mental, vamos colocar mais mapa mental. Tá ajudando, tá salvando, tá printando o mapa mental lá. Vilma comprou o selinho, Deus abençoe, Vilma, por comprar esse selinho aí, ó. Deus te abençoe muito por reconhecer nosso trabalho, por nos abençoar e que Deus possa retribuir 1000 vezes aí na sua vida, coisa boa. Gente, bora para nossa aula. Tema da noite, a maneira que Jesus salva. E o tema dessa noite, da maneira que Jesus salva, é a certeza da salvação. Nossa salvação é eterna e precisamos ter certeza dessa salvação. Bora, bateu 300 pessoas nessa live que vale milhões. Vambora, vamos pra cima. Gente, essa live de hoje merece ser compartilhada, porque eu tenho certeza que a chapa vai esquentar. Vinícius, fica preparado aí que a chapa vai esquentar. Eu tô sentindo aqui. A chapa vai esquentar. Vambora. Vamos começar com uma declaração poderosa aqui. Vamos começar com uma declaração bem poderosa aqui. Muito poderosa. Deixa eu pegar meu chá. Olha aqui, gente, eu trouxe meu chá. Opa! Ó, olha o chazinho do pastor Eduardo Reis. Olha o chazinho do pastor Eduardo Reis. Eita, coisa boa. E caneca da Reino, ó. Caneca da Reino. Olha lá, vivendo o extraordinário lá dentro da caneca, ó. Caneca da Reino, hein? Irmão, sem inveja, viu? Compra uma pra você, não vai invejar não, que a minha caneca vai quebrar. O povo fica invejando. Quebrar minha caneca aí, pelo amor de Deus, aí sem inveja. Bora, gente! Meu Deus, caneca branca, é isso aí. Pensei em ter uma preta, irmão, mas de preto basta eu. Então, vamos lá. Bora, crente, bora, vamos pra cima! 340 pessoas, bora! Eu quero ver o tema da aula de hoje, ok? Aí, nos comentários, pra gente começar essa aula. A certeza da salvação. Vamos lá. Nosso tema de hoje é a certeza da salvação. A certeza da salvação. Meu Deus, quase falei cerveja. Quase, mestre. Quase. Não é cerveja da salvação, não, mas certeza da salvação. Isso é a língua presa dos mineiros aí, ó. Caneca da Reino, vivendo o extraordinário, ó. Reino Church. Navegante tá on. Fala, Branco! Fala, Tati! Deus abençoe vocês aí, Navegante. Aos pastores da Reino de Navegante, meus queridos, Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Bora lá, vamos começar a nossa aula? A certeza da salvação. Anote aí. Vamos lá. A salvação de Deus é dada para o homem. A salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade. Anote essa primeira frase. A salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade. Portanto, não há possibilidade de um cristão perecer uma vez que é salvo. De novo, a salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade. Portanto, não há possibilidade de um cristão perecer uma vez que é salvo. Veja bem, não estou dizendo que um cristão não possa ser castigado. Nem estou dizendo que não haverá um julgamento ou perda de recompensa se um crente não for fiel depois de salvo.
Preste atenção. Se um crente pecou, não se arrependeu, sofrerá punição no tribunal de Cristo. Por outro lado, um cristão que é salvo não pode mais perder a salvação. Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Anote isso aí. Eu vou enumerar algumas provas de que a salvação é eterna. Eu tenho 10 provas aqui. Vamos ver quantas eu consigo enumerar nessa live de hoje. Quantas eu consigo enumerar na live de hoje. E essa live vai ficar salva. Eu sei que vai tertúlios por todos os lados. Vai vir tertúlio de todos os cantos. Mas a live vai ficar salva, irmão. Vai ficar salva. Amém? Essa frase é muito importante, ó. Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Quero ver essa frase aí no comentário. Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Bora! Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Quero ver essa frase aí nos comentários para a gente dar continuidade aí na nossa aula, hein? 400 pessoas, Brasil. Vai pegar fogo hoje, hein? Vai pegar fogo hoje, hein? Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Já fixei aí no comentário. Primeira prova. A primeira prova. Anote aí. A primeira prova de que a nossa salvação é eterna e de que nós podemos ter certeza da nossa salvação, anote, primeira prova, é a graça e o amor de Deus. De novo, a primeira prova de que a nossa salvação é eterna e que podemos ter certeza da nossa salvação é a graça e o amor de Deus. Gente, anote isso, Wallace. Obrigado por comprar o selinho. Deus te abençoe, Wallace. Bora lá, gente. A primeira prova de que a nossa salvação é eterna e de que podemos ter certeza da nossa salvação é a graça e o amor de Deus. Graça e o amor de Deus. Quero ver isso nos comentários, gente. A primeira prova de que a nossa salvação é eterna e que podemos ter certeza da nossa salvação, escreve aí, primeira prova, a graça e o amor de Deus. Então ponha 1, graça e amor de Deus. Thelma, obrigado por comprar o selinho. Deus te abençoe. Que Deus multiplique 1000 vezes na tua vida e te encha de graça e de unção e te empodere, revestindo você do Espírito Santo para você realizar coisas poderosas e grandes na terra, ok? Todos nós sabemos que a salvação vem pela graça. Amém? Amém, Vinícius? Amém, mestre. Alguém tem dúvida disso? Tem dúvida, Léo? Não. Tem dúvida, Vinícius? Tem nenhuma, mestre. Todos nós sabemos que a salvação vem pela graça, é um dom ou um presente de Deus dado a nós. A palavra dom, ok? Vem da palavra presente. Dom em inglês, por exemplo, é gift, ou seja, presente. Então a palavra dom vem de presente. Ok? A palavra dom vem de presente. Dom é igual a presente. É importante que você escreva isso aí. Dom é igual a presente. Então, se a salvação é um dom de Deus, a salvação é um presente de Deus para você. Deixa eu ler aqui. Mas alguém comprou o selinho ali, mas é difícil o nome. Ellen, obrigado. Mariuama. Acho que é isso, Mariuama. Obrigado pelo selinho, obrigado por essa bênção. Que Deus retribua a vocês 1000 vezes mais. Revista vocês de unção para realizar coisas grandes e tremendas. Revista vocês do Espírito Santo e empodere vocês. Bora lá. Todos nós sabemos que a salvação vem pela graça. E é um dom ou um presente de Deus. Dom é igual a presente, isso. Os nossos méritos e as nossas obras não têm absolutamente nenhum papel nisso. Meu Deus. De novo, os nossos méritos e as nossas obras não têm nenhum papel nisso.
Nem o nosso comportamento, mestre? Nada. Méritos e obras. Comportamento é obra. Nada. Nenhuma, absolutamente nenhum papel na nossa salvação. Nossos méritos e nossas obras não têm absolutamente nada. Nenhum papel nisso. Nada. Não se envolve em nada na nossa salvação. Se é graça, então nunca podemos ser devedores diante de Deus. Ou seja, se eu fui salvo pela graça, se é um presente que Deus me deu, eu não devo nada para Ele, porque você não fica devendo nada para quem te deu um presente. Presente não é empréstimo. Deus não te emprestou a salvação, Ele te deu. Aleluia. Ok? Marinho, Deus abençoe aí pelo selinho, multiplique 100 vezes na sua vida, 1000 vezes. Te revista aí de unção e do Espírito Santo e te empodere para realizar coisas grandes e poderosas, extraordinárias nessa terra, viu? De novo, se demonstro graça aos outros, não posso esperar qualquer pagamento, ok? Se tiver em algum momento, se eu tiver em algum momento o pensamento de ser recompensado, isso seria um empréstimo e não graça, ok? Ok. Então, quando Deus te salvou, você não adquiriu uma dívida. Quando Deus te salvou, você não ficou devendo nada para Ele. Meu Deus. Então, você não precisa pagar a Deus pela sua salvação. É um presente que Ele te deu. Você não deve nada para Ele. Tem um monte de gente na igreja querendo fazer coisa para pagar, porque Deus o salvou. Você nunca vai conseguir pagar por isso. Isso Amém. é impagável. Isso é impagável. Ok? E Ele te deu um presente, você não adquiriu uma dívida, você não deve nada para Deus. Se Deus nos dá a salvação com a esperança de que mais tarde nós venhamos devolver a Ele boas obras, isso não é graça, ok? O que é dado de graça, preste atenção, o que é dado de graça não pode ser retribuído com pagamento. Eu vou dizer de novo, o que é dado de graça não pode ser retribuído com pagamento. A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom de Deus ou um presente de Deus. Amém, irmão? Amém, mestre. A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom de Deus ou um presente de Deus. Preste atenção Preste atenção agora, preste atenção nesse momento, porque o pau vai comer. Bíblia! Dá-lhe Bíblia! Ok? A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom ou um presente de Deus. Primeiro versículo aí, Romanos, capítulo 6, verso 23. Vinícius. Pode ler, mestre? Pode ler, lindão. Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Amém. De novo, a vida eterna é um dom gratuito de Deus, é um presente gratuito de Deus. É presente e não tem preço. Aleluia! É de graça, pela graça, porque você não merece, e de graça, porque não tem preço. O que é graça? Um professor antigo meu da Faculdade de Teologia dizia o seguinte: graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Anote isso aí se você puder. Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Nós não estamos acostumados com isso, irmãos. Nós vivemos ou pelo mérito ou pela barganha, ok? É pelo mérito ou pela barganha. Nós não estamos acostumados com isso. Mais um versículo. E dá-lhe Bíblia, Vinícius. Lasca a Bíblia nesse povo, Vinícius. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pode ler, mestre? Pode ler, Vinícius. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, ou seja, salvos pela graça, mediante a fé. Guarde essa frase aqui, ó. Isso não vem de vós. Aleluia. Salvação não vem de homens. Salvação não vem de nós. É dom de Deus. Salvação é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é dom de Deus. Lê de novo, Vinícius, porque o pau vai quebrar. Bíblia nesse povo, Vinícius. Bora lá. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Já tem gente passando mal, Vinícius. Meu Deus, nem começou, mestre. O dom de Deus é a vida eterna, a qual recebemos e não podemos perder. O dom de Deus é a vida eterna, a qual recebemos e não podemos perder. Deus não nos dá algo para depois pedir de volta, gente. Deus não é menino, Deus não é criança, gente. Deus não é homem. E mais, Deus não te deu nada sem antes te conhecer. Ele primeiro te conheceu, viu? Ele só deu para você porque primeiro te conheceu. Então não pense que você vai surpreender a Deus com seus atos, com as suas atitudes, com seus erros, ok? Um empréstimo pode ser cobrado, mas algo que é dado de graça não pode mais ser reclamado. Você não pode reclamar alguma coisa que você deu de graça, que você deu gratuitamente. Você pode reclamar um empréstimo. Você emprestou algo para alguém, você pode cobrar de volta. Mas algo que você deu pela graça e de graça, você não pode mais reclamar. Lembre-se de que Deus nunca pede emprestado nem empresta. Ele apenas dá. Você não vai encontrar na Bíblia Deus pedindo emprestado nem emprestando. Ele vai dar, ok? Deus nos salvou por causa do seu amor. Isso está em João, no capítulo 3, verso 16. Por que Deus me salvou? Não foi porque eu fiz alguma coisa boa para ele. Por que Deus me salvou? Não é porque eu tive bom comportamento. Por que Deus me salvou? Não é porque eu fui na igreja. Por que Deus me salvou? Deus me salvou porque ele me amou. Deus me salvou por causa do seu amor. Amém. O amor de Deus fez com que ele me salvasse. Não foi meu comportamento, não foram meus méritos, ok? Bora lá. João capítulo 3, verso 16. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos do mundo. Vai lá. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Veja isso aqui, ó. Deus amou. Escreva essa frase aí. Deus amou. Ok? Não tem nada a ver com os meus méritos, não tem nada a ver com as minhas obras. Deus amou. E foi o fato de Deus amar que gerou salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta, quero que vocês me respondam aí no comentário. Até quando dura a vida eterna? Até quando, mestre? Quero que vocês me respondam aí nesses comentários. Se você tocar nesse aviãozinho aí, ó, e mandar para mais 3 pessoas, nós vamos bater 500 pessoas nessa live e vamos abençoar muita gente essa noite. Até quando dura a vida eterna? Alguém me responda, até quando dura a vida eterna? Olha lá, alguém já apareceu ali, para sempre. Pronto. Então, se a vida que Deus tem para dar é a vida eterna, essa vida dura para sempre, gente. Amém? Para sempre. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos amou a ponto de dar a vida de seu filho, seria possível que ele rejeitasse alguém depois de convertido, porque se tornou fraco ou inconstante? O amor de Deus não muda e a sua graça também não. Então, a graça e o amor de Deus garante a nossa salvação, porque o amor de Deus não muda e a graça de Deus tampouco muda. Ok? Se Deus conseguiu te amar quando você estava chafurdado em delitos e pecados e blasfêmias, por que Ele não vai te amar agora só porque você fraquejou? Por que Ele não vai te amar agora só porque você se tornou inconstante? Ele te amou quando você estava lá chafurdado no pecado. Ele te amou quando você estava lá inundado no pecado, no lamaçal do pecado. Por que agora, porque você fraquejou, ou porque você se tornou inconstante, por que Ele não vai te amar? Deus te ama. O amor de Deus não muda. A graça de Deus não muda. O amor de Deus não muda. E a graça de Deus não muda. Amém? João capítulo 13, verso 1. Pode ler, mestre? Pode ler. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus discípulos, amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, o amor de Deus não muda e ele nos ama até o fim. Lê de novo, Vinícius. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos amou e nos amou até o fim. Escute isso. Ele nos amou e nos amou até o fim. Não há mudanças no amor com o qual Deus ama os homens. Não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Anote essa frase. Anote essa frase. Não há mudança no amor com o qual Deus amou os homens. Ok? Põe aí, Léo, que eu vou salvar aqui nos comentários. Não há mudança no amor com o qual Deus amou os homens. Ok? Não há mudança no amor com o qual Deus amou os homens. Fixado aí nos comentários. Não há mudança no amor com o qual Deus amou os homens. Ok? Se existisse a possibilidade de alguém que crê, perder a salvação, então haveria a possibilidade de Deus mudar. E como vimos, isso não é uma opção. Um outro ponto importante a saber aqui é que o Salvador é mais importante do que a vida que ele nos dá. Uau! Anote isso. O Salvador é mais importante do que a vida que ele nos dá. Será que ele pegou isso? Eles precisam anotar isso, né, Vinícius? Meu Deus. O Salvador é mais importante do que a vida que ele nos dá. Bíblia nesse povo, Vinícius! Bíblia nesse povo, Vinícius. Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, quem é mais importante, Jesus ou a vida eterna? Jesus, mestre. Se Deus sacrificou Jesus, por que não vai te dar a vida eterna? Ok? Jesus é mais importante do que a vida que ele dá. E Deus te deu Jesus. Por que vai te negar qualquer outra coisa? Se ele nos deu Jesus, ok? Ele não vai nos negar nada. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente, pela graça, com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Se Deus quis dar o seu filho pelos nossos pecados gratuitamente, pensaria ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Primeiro Deus pensa o seguinte: eu vou dar a vida eterna para eles, eu vou dar Jesus, eu vou dar meu filho para eles. Ah, pensando melhor, não vou dar não, esse povo aí não tem um comportamento legal, esse povo aí não faz a obra, esse povo aí não vou dar mais não. Pensa nisso, tente imaginar Deus fazendo isso. Se Deus quis dar seu filho por nossos pecados gratuitamente, pensaria ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Não, de forma alguma. Aquele que não negou algo incomensurável, ok? Algo incomensurável, de incomensurável valor, negaria algo agora. Aquele que não negou algo de incomensurável valor como seu próprio filho, me negaria algo agora? Eu sou melhor agora do que quando ele me alcançou. Se lá ele não me negou nada, por que ele vai me negar agora? Ok? Por pior que você seja, isso ainda é melhor do que quando ele te achou. Uma vez que Deus nos deu o seu Filho unigênito, como pode ele pedir a salvação de volta? A salvação não é nada comparada ao valor de seu filho. A salvação que ele te deu não é nada comparada ao valor do filho dele. Se ele te deu o filho dele, por que vai te negar a salvação? Assim, de acordo com a graça de Deus, é impossível você perder a salvação. Meu Deus.
De acordo com a graça de Deus, é impossível você perder a salvação. Então, diga, a graça e o amor de Deus A graça e o amor de Deus é a primeira prova é a primeira prova de que eu posso ter certeza da minha salvação e de que a minha salvação é eterna. de que eu posso ter certeza da minha salvação e de que a minha salvação é eterna. A graça e o amor de Deus A graça e o amor de Deus me dá certeza da salvação me dá certeza da salvação e garante que essa salvação é e eterna. garante que essa salvação Graça é e eterna. amor de Deus. Graça e amor de Graça Deus. e amor de Deus. Aleluia. Receba graça e amor de Deus. Amém. Graça e amor de Deus. Em nome de Jesus, Eduardo. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo à minha live aqui. Bora fazer aquela live junto, viu, Eduardo? Eita, gente, olha aí, tá aqui Eduardo, ó. Eduardo Sabag. Sabag. Vamos fazer aquela live juntos, hein? A hora que você quiser, vamos marcar essa live aí, viu? No YouTube. Segunda prova de que a salvação é eterna e de que eu posso ter certeza da salvação é o fato de que a nossa salvação é um plano de Deus. Irmão, para a sua salvação dar errado, o plano de Deus tem que falhar. Eu já vi o plano dos homens falhar, mas nunca vi falar de que o plano de Deus falhou. É isso. Eu já vi planos de homens, planejamentos humanos falhar. Os homens fazem planejamentos e os seus planejamentos falham. Agora, quando Deus planeja uma coisa, Aleluia! isso não falha. E para que você perca a sua salvação, o plano de Deus tem que falhar. Ok? A salvação não foi um acidente, mas um ato proposital e planejado há muito tempo. Eu preciso que você escreva essas frases. Eu preciso que você escreva essa frase. Vou falar com energia para você. A salvação de Deus não foi um acidente. Aleluia! Foi um ato proposital e planejado há muito tempo. Meu Deus. A salvação de Deus não foi um acidente, foi um ato proposital e planejado há muito tempo. Bíblia nesse povo, Vinícius. Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Prepare. Gente, clica nesse aviãozinho aqui, ó. Manda essa live para mais 3 pessoas aí. E nós vamos passar de 500 pessoas aqui e vamos abençoar muita gente essa noite, ok? Toca o seu dedinho nesse coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é relevante. Compre o selinho, você que pode, para que o Instagram entenda que essa live é relevante. E envie essa live para mais pessoas, porque nós não temos mais pessoa aqui, porque o Instagram não deixa. Bora, gente! Bora evangelizar, bora ganhar mais gente para Jesus, bora falar de Jesus para os 4 cantos da terra. Vamos lá! Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então guarde isso aqui, ó. Os que dantes conheceu, aos que de antemão conheceu, aos que antes conheceu. Preste atenção, antes de mais nada, ele te conheceu. Eu vou falar de novo, antes de mais nada, ele te conheceu. Ele te conheceu e depois que te conheceu, só depois que te conheceu, somente depois que te conheceu, 15 pessoas compraram o selinho. O Instagram tá dizendo aqui pra mim, ó. Uau. Olha como que isso pro Instagram é importante. O próprio Instagram tá dizendo aqui pra mim, ó. Você alcançou 15 apoiadores, vê? Meu Deus. Então o Instagram vai entendendo a relevância disso. Olha aqui, vamos lá. Depois que ele me conheceu, ele me predestinou. Aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Ok? A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção nisso. Para você está acontecendo a sua salvação. Para Deus, ela já aconteceu. Meu Deus. Posso falar uma coisa, Vinícius? Fala, mestre. Olha o texto. Primeiro ele me conheceu. Sim. Ok? Então se ele me dá a salvação e depois pedir de volta, significa que ele falhou na sua onisciência. Meu Deus. Porque ele me conheceu,
mas não sabia que eu era ruim, e aí pegou a salvação de volta. Faltou conhecimento. Não sabia que eu ia falhar. Não sabia que eu ia desviar. Meu Deus. Não sabia que eu ia deixar a igreja ia para outra religião. E aí falhou na sua onisciência, falhou no seu conhecimento prévio, porque o texto diz que ele me conheceu antes de mais nada. Só depois que ele me conheceu foi que ele me predestinou. Depois que ele me predestinou, ele me chamou. Depois que ele me chamou, ele me justificou. Depois que ele me justificou, ele me glorificou. Preste atenção. Deus não vai te glorificar. Uau. Você está esperando ser glorificado. Deus já te glorificou. Porque não chegou no tempo. O que Deus fez na eternidade não significa que ele não tenha feito. Deus já te glorificou. Deus já te glorificou. Você não vai ser glorificado. Você já foi glorificado. Aos que conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Entende? Você está querendo ser salvo e você já está glorificado. Em Deus já está glorificado. Ele nunca glorificou quem ele não justificou. Ele nunca justificou quem ele não chamou. Ele nunca chamou quem ele não predestinou. E ele nunca predestinou quem ele não conheceu. Pô. Tá conseguindo entender, poxa? Quem tá conseguindo entender? Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, para quem tá perdido aí. Então, olha isso. Ele nunca glorificou quem ele não justificou, nunca justificou quem ele não chamou, nunca chamou quem ele não predestinou e nunca predestinou quem ele não conheceu. A primeira parte da execução do plano de salvação de Deus foi conhecer quem ele ia salvar. Deus não salvou ninguém que ele não conheceu. E todos aqueles que ele conheceu, ele não está salvando apenas. Ele já glorificou. O processo do mundo natural é um. O processo do mundo espiritual é outro. No mundo espiritual já está feito. A sua glorificação já aconteceu. Agora você está vivendo no tempo aquilo que no mundo espiritual já foi feito. Então segura a onda aí, meu irmão. Você já está glorificado em Cristo se você foi salvo. Se você foi salvo, você já está glorificado em Cristo. O texto de Romanos é uma corrente onde o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus. O segundo elo é a predestinação, o terceiro elo é o chamado, o quarto elo é a justificação e o quinto elo é a glorificação. Nós pensamos que conhecemos a Deus quando fomos justificados. Você acha que você foi justificado porque você conheceu a Deus, mas foi Ele que te conheceu anteriormente. Ele não te justificou porque você conheceu Ele. Ele justificou você porque Ele te conheceu. Ó, aqueles que Deus conheceu, Ele marcou. E os que Ele marcou são idênticos a Jesus. Todos aqueles que foram predestinados ou marcados são idênticos a Jesus. Deus deseja que sejamos seus filhos e sejamos a semelhança do seu filho primogênito. Então Deus quer que você seja filho dele e Ele quer que você seja a semelhança do filho primogênito que Ele tem. A nossa história com Deus não começa no dia da nossa conversão. Anote essa frase, ela é importante. A nossa história com Deus não começa no dia da nossa conversão. Eu preciso falar isso mais uma vez, viu, Vinícius? A nossa história com Deus não começa no dia da nossa conversão. Ok? Quando fomos justificados, também não começou a nossa história. A nossa história começa na presciência de Deus. Ok? A nossa história começa na presciência de Deus. A nossa história com Deus começa quando Ele nos conheceu. E essa foi a primeira coisa que Ele fez, Ele nos conheceu. Se perdêssemos a nossa salvação, seria o caso de questionar a onisciência de Deus. Se você por acaso perder a salvação, nós temos que questionar a onisciência de Deus. Como que Ele dá a salvação para quem Ele sabe que já vai se perder? Ele não pode mudar a nossa justificação sem afetar a sua presciência, sua predestinação e o seu chamado. Se Deus mudar a nossa justificação, Ele vai afetar a sua presciência, Ele vai afetar a nossa predestinação e Ele vai afetar
o nosso chamado. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Bora, Bíblia nesse povo, Vinícius! Apocalipse capítulo 22, verso 13. Pode ler. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Pode ler que eu vou pôr mais um chazinho aqui. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha isso, o primeiro derradeiro. Ricardo, obrigado por comprar o selinho. Deus te multiplique 1000 vezes, viu? Te empodere para que você possa, revestido do Espírito Santo, realizar coisas grandes e extraordinárias na terra. A obra que ele começou não pode parar na metade do caminho. A salvação é obra de Deus, não é nossa. Anote isso. A salvação é obra de Deus, não é nossa. Foi Deus quem nos salvou. E ele é o princípio e o fim. Ele não pode parar nada no meio do caminho. Deus é princípio e fim. Nada ele pode parar no meio do caminho. A nossa salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Eu vou dizer de novo. A nossa salvação é obra de Deus e não obra nossa. Filipenses capítulo 1, verso 6. Bíblia nesse povo, Vinícius! Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6, Bíblia neles, Vinícius. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então ponha na sua cabeça, ele não pode deixar a obra inacabada. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Até a volta de Jesus Cristo. Você está aí? Diga amém. Amém. Se a salvação pudesse parar no meio do caminho, significaria que Deus não terminou algo que ele começou. Você acha que isso é a cara de Deus? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o caráter de Deus? Deixar algo inacabado? Não terminar algo que ele começou? Você crê que isso tem alguma coisa a ver com o caráter de Deus? Parece mais os crentes, mano. Parece coisa de crente, começar algo e não acabar. Isso não parece coisa de Deus, gente. É impossível que ele comece algo e não termine. Ele começou na sua presciência e levará até a glorificação. Amém. A nossa salvação está eternamente segura. A obra iniciada por ele, cumprida por ele, também será preservada por ele. A obra iniciada por ele, cumprida por ele, também será preservada por ele. Vinícius, obrigado por comprar o selinho. Deus te abençoe, te dê unção e te revista do Espírito Santo para que você possa empreender coisas grandes e extraordinárias nessa terra. Ok? Então, Vinícius, a nossa salvação está assegurada porque Deus planejou nos salvar. Quem pode escrever isso aí? Nossa salvação está assegurada porque Deus planejou nos salvar. Coisa poderosa, hein? Forte, mestre. Coisa poderosa. Vamos para a terceira prova de que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna. A terceira prova, ok? De que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna. Bora lá, gente? Toca no avião, gente. Bora bater essas 500 pessoas. Toca no aviãozinho aí, ó. São 473 pessoas, 480 pessoas. Você tocar nesse aviãozinho aqui e mandar para 2 pessoas, é impossível que a gente não passe dos 500. Aí o Instagram tem que estar de bobeira, gente. Silas, obrigado pelo selinho. Deus multiplique e abençoe a tua vida. Obrigado pelo selinho. Então, a terceira prova de que nós podemos ter certeza da nossa salvação, Vinícius. Terceira prova de que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna é o fato de que fomos feitos filhos de Deus. Uau. Anote isso. Terceira prova de que a nossa salvação é eterna e podemos ter certeza da nossa salvação é o fato de que fomos feitos filhos de Deus. Anote isso. Fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Que coisa linda, gente. Fomos feitos filhos de Deus.
Que tipo de salvação recebemos? Que tipo, mestre? Pouca gente se pergunta isso, né? É. Que tipo de salvação recebemos? Pergunte isso para alguém na sua igreja. Pergunte isso para alguém do seu convívio. Que tipo de salvação nós recebemos? Tá, nós fomos salvos por Jesus, mas que tipo de salvação nós recebemos? A salvação é uma obra de regeneração. Ou seja, nós recebemos a vida de Deus. Uau! A salvação é uma obra de regeneração. Ou seja, nós recebemos a vida de Deus. Meu Deus. Ok? Bíblia nesse povo, Vinícius. João, capítulo 1, verso 12. Pode ler, mestre? Pode ler. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. deu-lhes poder. Vanessa, Deus te abençoe. Te revista de unção. Obrigado por comprar o selinho, que ele te dê 1000 vezes mais. Te revista de unção e te empodere para realizar coisas grandes e extraordinárias na terra. Vai ficar salva a live. Vamos lá. Deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então todos aqueles que creem no nome de Jesus receberam de Deus poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Somos nascidos de Deus, recebemos poder de Deus para sermos feitos seus filhos, nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus. Somos nascidos de Deus, recebemos poder de sermos feitos seus filhos, nascemos de novo do Espírito Santo de Deus. Vinícius, Bíblia nesse povo, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 1. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 1. Meu Deus, hein, Vinícius? É hoje, hein, gente? Pode ler, mestre? Tertúlio estão tudo pirando, o pau tá quebrando. Bora! 1 João, capítulo 5, verso 1. Abre a Bíblia aí, crente, pelo amor de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele é salvo e Deus lhe dá uma nova vida. Sabemos então que Deus gerou como seu filho, Deus o gerou como seu filho, Deus nos gerou como seus filhos. Como esse relacionamento pode ser desfeito? Se você tem um filho mau, rebelde, indisciplinado, você pode até rejeitá-lo num tribunal, mas ele vai continuar sendo seu filho. Um filho mau também é nascido do seu pai. Vocês compartilham uma mesma vida. É só puxar o DNA que você vai ver que você é filho dele e que ele é seu pai. Por mais que o seu pai te rejeite, te tome herança, te renegue como filho num tribunal de justiça, basta fazer o DNA que vai dar lá que você é filho dele, porque você e ele compartilham a mesma vida. E o mesmo acontece entre nós e Deus. Uma vez que nós somos nascidos de Deus, recebemos o poder de sermos feitos seus filhos, nós nos tornamos desobedientes e indisciplinados, ainda assim somos filhos de Deus, porque agora nós temos o mesmo DNA espiritual de Deus, compartilhamos com Deus a mesma vida. É uma questão de natureza e de relacionamento. Não há mais como mudar isso. Como você vai mudar essa natureza? Você agora tem a natureza de Deus. A única alternativa para acabar com o relacionamento de um pai e um filho é a morte de um dos dois. Sabemos que Deus não morre. E agora recebemos vida eterna. A morte também não tem mais poder sobre nós. Então não tem mais como acabar com o relacionamento desses dois. Amém.
Só um minutinho, gente. 25 apoiadores, segundo o Instagram aqui, ó. 25 pessoas compraram o selinho. Obrigado a todos vocês que compraram o selinho. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou querubins com espada flamejante diante da árvore da vida, e para que Adão não comesse do fruto da árvore da vida, e assim vivesse eternamente. Olhe bem, Gênesis 3:24, Gênesis 3:22, eles são expulsos. Leia o Gênesis 3, do 22 ao 24, Vinícius. Bíblia nesse povo, Vinícius! Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Lê o verso 22 de novo, Vinícius, bem pontuado, bem marcado para o pessoal entender. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Veja qual é o receio de Deus, que o homem tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ok? Ok. Nós fomos redimidos. Hoje nós comemos do fruto da árvore da vida. Hoje nós comemos do verdadeiro fruto da árvore da vida, que é Jesus. Por isso, recebemos a vida eterna e vivemos eternamente. Este é um fato que não pode ser mudado. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor, nós comemos e bebemos do verdadeiro fruto da árvore da vida, que é Jesus. Jesus é o fruto verdadeiro da árvore da vida. Jesus é o verdadeiro fruto da árvore da vida e por isso temos vida eterna. Ok? Vinícius, quarta prova de que podemos ter certeza da nossa salvação. Quarta prova, e de que a nossa salvação é eterna. Somos membros do corpo de Cristo. Uau! Somos membros do corpo de Cristo. Anote isso aí. Quarta prova de que podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna. Essa é a maneira com que Jesus nos salva, dando vida eterna. Ok? É que somos membros do corpo de Cristo. Quando fomos salvos, não fomos apenas regenerados, mas nos tornamos o mesmo Espírito com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Pode ler isso? Quando fomos salvos, não fomos apenas regenerados, mas nos tornamos um Espírito com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. O que se ajunta ao Senhor é o mesmo Espírito com Ele. E além disso, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Nós nos tornamos o mesmo Espírito com Deus e agora somos membros do corpo de Cristo. Ok? 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. E não só isso, também somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Bíblia no povo, Vinícius. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, Vinícius. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Nossos corpos são membros de Cristo. Continue, Vinícius.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Absolutamente não. Quando um pecador se converte, ele não apenas recebe regeneração e vida eterna, mas ele se torna unido ao corpo de Cristo para se tornar membro dele. Se for possível que agora pereçamos, significaria isso que o corpo de Cristo seria mutilado. Um pedaço do corpo de Cristo se perderia. Uma vez que você é membro do corpo de Cristo, se você se perder, Cristo vai se apresentar diante de Deus sem um pedaço do seu corpo. O corpo de Cristo seria mutilado. Meu Deus. Esse corpo teria um dedo a menos, ou metade de um nariz, ou apenas uma perna. O corpo de Cristo não é apenas uma ilustração, é uma realidade espiritual, algo concreto. Ok? 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Veja, se um membro sofre, o corpo inteiro sente. Então, uma vez que você é membro do corpo de Cristo, se houvesse possibilidade de você se perder, o corpo de Cristo seria mutilado e todo o corpo sofreria com isso. E Jesus não pode sofrer isso, e nem pode chegar mutilado diante de Deus, porque ele é sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não pode ser mutilado. Lembra-se que quando a turba com Judas foi atrapar Jesus no Monte das Oliveiras, Pedro arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, que mais tarde se tornaria sacerdote, mas como foi mutilada a sua orelha, acabou ali o seu sonho ministerial, acabou ali qualquer possibilidade de ele ser um sacerdote, porque ele foi mutilado. Então Jesus pegou a orelha dele e devolveu ao lugar. Para quê? Para que no futuro ele pudesse ser um sacerdote. Nenhum sacerdote pode ser sacerdote se tiver qualquer parte do seu corpo mutilado. Então Jesus é sumo sacerdote diante de Deus. Como que ele vai se apresentar como sumo sacerdote diante de Deus, tendo mutilado parte do seu corpo? Você é corpo de Cristo. E se você se perder, parte do corpo de Cristo seria mutilado e todo o corpo de Cristo sofreria. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, nós lemos que um membro do corpo sofre. Se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro tiver de ir para o inferno, então todos os outros membros sofreriam a mesma dor do inferno. E esta é a unidade do corpo de Cristo. Desculpem, que eu estou vindo de uma aula anterior. Então a gargantinha vai sentindo. Você entendeu, Vinícius? Entendi. Se nós somos membros do corpo de Cristo e a gente manda um membro do corpo de Cristo para o inferno, todo o corpo sofreria a mesma dor do inferno. Uau! Ok? E esta é a unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está unido de tal maneira que se um membro sofre, todos os outros sofrem. Todos os outros sofrem. Efésios capítulo 5, verso 25, 26 e 27. Vamos ler. Efésios capítulo 5, verso 25, 26 e 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sem defeito. Uau! Como, pois, então, pode um membro do corpo de Cristo se perder e ele apresentar diante de Deus uma igreja sem defeito? Não pode, porque vai apresentar uma igreja com um dedo a menos, com um pé a menos, ok? Então, a igreja é o corpo de Cristo e o Senhor está purificando esse corpo pela água da palavra até apresentá-lo como igreja gloriosa, sem defeito algum. Mas se um membro pudesse perder, então teremos um corpo mutilado e não um corpo perfeito. Assim, um membro do corpo de Cristo não pode se perder jamais. Uma vez que você é salvo, você está salvo para sempre. Aleluia! A quinta e última prova de que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna.
Amanhã eu vou continuar mostrando outras 5 provas. Eu vou dar 10 provas. E eu poderia dar 20. Eu vou dar 10 provas. Ok? Hoje eu vou dar 5, amanhã eu vou dar mais 5. A quinta prova, ok? De que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna. A quinta prova, ok? Somos casa espiritual de Deus. 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 Isso. Quando os cristãos individuais se reúnem, tornam-se um templo. Todo cristão é uma pedra nesse edifício. E o Senhor Jesus é o alicerce, é o fundamento, é a base do edifício, que cada cristão é uma pedra. Ele é o fundamento, uma grande pedra, e nós somos pequenas pedras edificadas sobre ele. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Bíblia neles, Vinícius! 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Veja isso! Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se houvesse a possibilidade de uma pessoa, depois de salva, perecer, então a casa de Deus ficaria com uma aparência desagradável, ok? Como a aparência de uma casa velha. Pois no instante que uma pedra for retirada do templo de Deus, no momento seguinte, presta atenção, se no momento uma pedra é retirada do templo de Deus, no momento seguinte, esse salvo ou esse crente se arrepende, seria recolocado em seu lugar, assim as paredes ficariam cheias de buracos. Tira, põe, tira, põe, tira, põe, ok? Deus é um planejador, Deus é um arquiteto. Ele separou o material para a edificação da sua casa e ele não escolheu material que não tenha qualidade. Nenhuma pedra escolhida será perdida. Escute isso. Nenhuma pedra escolhida será perdida. Nenhuma pedra escolhida será perdida. 1 de Reis, capítulo 6, verso 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 7. Parabéns. Aprendi com o senhor, mestre. Graças a Deus, vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 7 diz assim: E edificava-se a casa com pedras preparadas. Olha aqui a minha tradução. Edificava-se a casa com pedras já preparadas. Uau! Ele nos conheceu de antemão. Ele conheceu o material da casa que ele está edificando para ele. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Pode ler, Vinícius. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava. Olha essa frase aqui, olha esse comentário desse irmão aqui, hein? Madoze Melo. Olha isso aqui. Tenho 43 anos, passei a vida na igreja, nunca ninguém me ensinou isso. Meu Deus. Tenho 43 anos, passei a vida na igreja e nunca ninguém me ensinou isso. Meu Deus. Que poderoso, irmão. Senhor Jesus, obrigado pela vida desse irmão. Amém.
Amém, Jesus. Obrigado porque Ele está aqui. Obrigado porque a Tua graça transborda aqui e alcança pessoas como esse irmão, que há muitos anos estão na igreja e só agora estão ouvindo sobre essas verdades bíblicas, sobre esses textos, sobre essas colocações, sobre essas afirmações e sobre essa certeza da salvação, de que a salvação é eterna. Ok? Nós temos como ilustração a edificação do templo do Senhor, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 6, verso 7. As pedras eram cortadas e lapidadas na montanha. Assim, na edificação, não havia som de instrumentos de ferro. As pedras eram preparadas e apenas encaixadas. Será que os peritos de Salomão são mais hábeis na edificação do que o próprio Deus? Porque os peritos de Salomão prepararam as pedras antes, chegaram lá, só encaixaram, nenhuma pedra se perdeu. Meu Deus. Será que os construtores de Salomão são mais peritos na construção da casa de Deus do que o próprio Deus? Deus cometeria o equívoco quando assentasse uma pedra? Deus não saberia calcular qual o tamanho exato daquela pedra para encaixá-la no lugar certo? No Velho Testamento, Ele usou os homens para edificar uma casa, mas no Novo Testamento, Ele próprio edifica a casa da qual nós somos parte do templo de Deus. Ele edifica, Ele próprio edifica. Se somos parte do templo de Deus, nunca poderemos ser retirados de onde Ele nos colocou. Se nós, anote isso, somos parte do templo de Deus, nunca poderemos ser retirados de onde Ele nos colocou. Tenho 47 anos de evangélica, nunca fui ministrada assim. É libertador. Deus te abençoe para sempre, pastor. Meu Deus, meu Deus. Vivia triste porque pensei que tinha perdido. Olha, vivia triste porque pensei que tinha perdido a minha salvação. Obrigado, Jesus. Meu Deus. São salvos eternamente. Gente, vai lendo aí, Léo, alguns comentários. Vai lendo aí, vai lendo aí, vai lendo aí. Também cresci na igreja e nunca tinha ouvido. Isso é ouvir agora e tem todo sentido para mim. Aleluia, estou me edificando. Fala um pouquinho mais alto, Léo. Também cresci na igreja e nunca tinha ouvido isso. E ouvir agora tem todo sentido para mim. Aleluia, estou me edificando. Continue. Vivia triste porque pensei que os meus tinha perdido a salvação. Obrigada, Jesus, salvos eternamente. Aleluia. Gente, que testemunhos lindos vocês estão dando aí, que comentários lindos. Destravou a mente dos irmãos, mestre. Amém, glória a Deus, mestre, muito profundo. Anotando tudo. Também nunca ouvi falar dessa maneira. Olha aí. Meu pastor pregou domingo para limparmos o quê? Coração. Fala aí, Léo. Deixa eu achar aqui. Vivia pensando que num dia estava salvo e no outro não. Olha. Eu também tenho 47 anos de nasci na igreja e nunca jamais ouvi o Evangelho da Graça. Meu Deus. Meu pastor pregou domingo para limparmos o coração para não perdermos a salvação. E eu fiquei com medo. E agora com essa live o Senhor está me ensinando a verdade. Glória a Deus. Vê o outro aí. Eu também tenho 47 anos. Olha lá. Tenho 47 anos de evangélica. Nunca fui ministrada assim. É libertador. Deus te abençoe sempre, pastor. Me converti em 2003, tive teologia básica e nunca houve esse ensinamento. Olha isso. Vai lendo mais comentários aí, Léo. Fico feliz por ser novo nesses momentos e ter a chance de ainda ensinar sobre a salvação e reino de Deus. Uau. Glória a Deus. Vai lá, continue. Vamos mais. Que testemunho, gente. Que mensagem. Que mensagem vocês estão colocando nesses comentários. Eu estou impactado, eu estou emocionado. Eu estou aqui estarrecido com os comentários de vocês. O sentimento que tínhamos era que andávamos numa corda bamba. Uau. O sentimento que tínhamos é que andávamos na corda bamba. Agora você pode ter certeza da sua salvação. Aleluia. Você sabe que a sua salvação é eterna. E amanhã, 23 horas, eu vou dar mais 5 provas de que você pode ter certeza da sua salvação e de que a nossa salvação é eterna. Então chama todo mundo e vem amanhã. Chama, marca seus amigos. Olha, eu vou pedir pro Léo
fazer uma foto aqui agora. Léo, faz uma foto aqui agora. Posta essa foto ali no meu Instagram. E depois, gente, que acabar aqui, ó. Posta no meu feed, Léo. Depois que acabar aqui, depois que terminar, você vai lá na foto que o Léo vai postar aqui no meu feed agora, ok? Agora, o Léo vai postar agora. A Bíblia aqui. Chá e Bíblia. O Léo vai postar lá agora. Eu quero que você vá lá, comente o que foi essa aula de hoje para você. Testemunhe essas coisas lá, para que outras pessoas possam ser edificadas com o teu testemunho. Gente, nós não podemos receber de Deus e não transbordar na vida de outras pessoas. Isso seria ingratidão. Então, se você de fato recebeu de Deus, o Léo vai postar agora no feed do meu Instagram, ok? No feed do meu Instagram, a foto dessa aula. Quero que você vai lá, deixe o seu comentário, deixe o seu testemunho sobre essa aula, sobre o impacto dessa aula na sua vida. Eu vou ler todos os comentários, eu vou ler todos. Obrigado por todas as pessoas que compraram o selinho, gente. Eu vou ler todos os comentários, ok? Não sei se eu vou conseguir responder todos, mas eu vou ler todos, ok? E vou tentar responder o máximo. Mas olhe, esse testemunho seu precisa edificar outras vidas. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas, ok? O Léo tá postando agora, ele tá postando agora. Já printa a nossa live também, tá? Printa a nossa live aí, ó. Posta nos seus stories e marca. Amanhã às 23 tem mais. É hoje, né? Já é hoje. Hoje às 23 tem mais. Hoje é quarta-feira? Hoje, quarta-feira, às 23 tem mais. Ok? 23 horas. E chama todo mundo do seu Instagram, chama todo mundo para assistir. Vai lá no meu feed agora, no feed. E na foto que o Léo acabou de postar lá. Postou, Léo? Tá postando. Tá postando. Daí, Léo. Passa meu telefone aqui, por favor. O Léo vai postar a foto agora. Deixa eu mostrar pra você. Deixa ele postar que eu vou mostrar pra você. Só um minutinho. Tá postando no feed agora. O Léo tá postando no feed agora a foto da nossa aula aqui. Só um minuto. Você vai lá, deixa o seu testemunho, deixa o seu comentário, né? Não podemos receber tanto de Deus e não testemunhar e não testificar disso, gente. É uma questão de gratidão. Temos que testemunhar, temos que testificar disso. Ok? Temos que testemunhar, temos que testificar disso. Coisa linda. Conseguiu, Léo? Colocando a legenda aqui, já vai. Tá colocando a legenda, pessoal. Só um minutinho. Quem não marca os amigos na foto não é crente. É isso aí, Leonardo. Cheguei na metade, mestre. Deixa a live salva. Vai ficar salva, gente. Vai ficar salva. Vai transbordar na vida de vocês aí. Vamos transbordar. Isso mesmo, Alexandre Batalha. Deixa eu só tirar aqui os comentários para você fazer um print e postar, ok? Postar. Opa! Olha isso aqui, ó. Chazinho e Bíblia. Postada, mas... Tá postada, corre lá agora. Tá postada, corre lá agora. Deixa o seu comentário, deixa o seu testemunho. Diz o que foi essa aula pra você, o impacto que ela causou. Corre lá agora, gente. Tá postado no feed, no feed. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Tá no nosso feed, ó. Tá no feed. Tá aqui no feed, ó. Tá aqui no feed. Tá postado, ó. Essa foto aqui, ó. A primeira foto que você vai encontrar no feed aí. A última foto postada. Corre lá e comenta, corre lá e comenta. Dê o seu testemunho. Fale o quanto foi impactante essa aula pra você. Fale o quanto essa aula mexeu com você. Desses testemunhos que vocês estavam dando aqui nos comentários, vamos edificar outras pessoas. Marca 2, 3 pessoas lá. Chama para a aula de amanhã às 23. Que eu vou dar mais 5 motivos
pelos quais você deve ter certeza da sua salvação e de por que a sua salvação é eterna. Vai pegar fogo, hein? Hoje à tarde eu vou colocar o mapa mental da aula de hoje. Um beijo no teu coração. Tamo juntos. Em nome de Cristo Jesus. Tchau, 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 tchau. Corre pro feed. Seja grato ao que Deus está fazendo na sua vida. Transborde na vida de outros. Hein? Gente ingrata não vai para lugar nenhum. Seja grato ao que Deus está fazendo. Não, pastor Eduardo. Não tem nada a ver comigo. Seja grato ao que Deus está fazendo na sua vida. E transborde na vida de outras pessoas. Amém, gente? Corre lá. Deixa um comentário o que foi essa aula para você. O que você aprendeu que você não sabia. Compartilhe um versículo lá que você achou poderoso. Marque 2, 3 amigos. Bênção, bênção, beijo. Beijão, 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 beijão.